Olá, amigos, bem-vindos para mais um encontro SEAC no Lar, uma oportunidade que nós temos de estudar o Evangelho de Jesus, refletirmos a respeito da sua mensagem e procurarmos a melhor maneira de aplicarmos em nossa vida. Hoje, 13 de outubro de 2021, boa noite a todos. Estou, uma vez mais, na companhia do José Henrique Rubo, que convido para que dê suas boas-vindas. Olá, boa noite a todos aqueles que nos ouvem e nos veem pela Rádio TV SEAC e pelas redes sociais, para mais um Evangelho no Lar. Como de costume, um prazer muito grande estar aqui com vocês e na companhia maravilhosa do Maurício Moura. Obrigado, José. Seja muito bem-vindo. Como sempre fazemos, algumas explicações iniciais. O SEAC no Lar é um programa que tem por objetivo trazer a proposta do Evangelho no Lar, àqueles que acompanham. O Evangelho no Lar foi citado por Jesus quando de visita à família de Pedro, na oportunidade em que ele reúne todos daquele núcleo familiar e discute com eles a respeito das leis de Deus, as leis da natureza, e como deveríamos nós nos comportarmos diante dessa realidade, para que a nossa vida, nossa presença nesse planeta se torne melhor, mais aprazível. Então, quando o Espiritismo propõe o encontro do Evangelho no Lar, nada mais do que restituir aquela proposta original de Jesus está sendo apresentado. Por isso, para nós, uma grande alegria participarmos uma vez mais desse momento com todos vocês que nos acompanham. Como sempre fazemos, é interessante para aqueles que recém chegam a esse programa entenderem, além dessa proposta que acabamos de dizer, como que deve ser realizado esse encontro. É evidente que um estudo de um texto do Evangelho, um trecho do Evangelho, ele não precisa, eventualmente, ter regras rigorosas, rígidas. No entanto, a Federação Espírita do Brasil apresenta aquilo que seria um roteiro mínimo para que nós possamos, através dele, nos inteirarmos das situações, tornando-a de maneira disciplinada e repetitiva para que todos nos acostumemos. A primeira das situações, antes de mencionar esse roteiro propriamente dito, é a determinação de um dia e um horário específico para esse encontro. O Evangelho no Lar é a proposta de encontro da família ou do núcleo familiar para o estudo do Evangelho. Nada melhor do que escolher uma data da semana e um horário onde todos, ou pelo menos a maioria daqueles que pertencem ao núcleo familiar, estejam presentes. Por exemplo, na nossa casa, costumamos fazer no domingo, às 8 horas da noite. Não temos mais a presença de jovens que normalmente nesse horário gostariam de ir para os seus encontros sociais. Então, com isso, conseguimos que todo domingo, nesse horário, estejamos nós reunidos. Pode ser fixado outros horários, outros dias. Conheço, por exemplo, uma família que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, se reúne para o Evangelho no Lar. É um momento que todos estão presentes. É evidente que nós temos aqueles que não podem ou não desejam participar e que nós respeitamos essa condição também. E daqui a pouco, inclusive, a gente pede para o José explicar um pouco a respeito dessas outras situações que são exceções ou são adversas. Por que escolher um dia e um horário
é por nossa própria disciplina, dizem os espíritos. Nós colocamos a disciplina na nossa vida e naquele momento nós estamos disponíveis integralmente, fisicamente, mentalmente, para realizar aquele estudo. Nós sabemos que há toda uma organização no plano espiritual, onde aqueles que nos acompanharão também vão se adequar a esse nosso momento. Então, quanto mais disciplinados formos, melhor também para que tenhamos a presença dos nossos amigos orientadores. Então, em primeiro lugar, é para a nossa disciplina. Tendo determinado dia e horário e chegado o momento, nós então podemos utilizar aquele roteiro mínimo que eu falei anteriormente, que a FEB nos apresenta. Sugere-se sempre que se comece uma reunião de estudos do Evangelho com uma prece, direcionada a Deus, direcionada aos bons espíritos orientadores, direcionada a Jesus, pedindo que nos ampare, nos oriente, nos permita a intuição para o melhor entendimento. Nada demorado, exagerado, com palavras rebuscadas, nada disso. Simples, feita de coração, como aqueles que querem, de fato, realizar uma obra séria, uma obra produtiva. Após a prece, a seleção do texto que será estudado. O Evangelho segundo o Espiritismo, ou como nós fazemos aqui no SEAC no Lar, a utilização de uma obra de cunho evangélico. É interessante que nós possamos, né, ter essa escolha da obra que será utilizada e que ela seja seguida, né, na sua integridade. Então, por exemplo, o irmão escolhe o Evangelho segundo o Espiritismo e que ele use essa obra nos seus estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho de Jesus com a explicação dada pelos Espíritos, tem todo o cunho moral, né, que busca nos orientar de acordo com as leis de Deus, as leis morais, e que nós podemos optar por fazer tanto na sequência quanto aleatoriamente. Não interfere que seja de uma forma ou de outra. Eu, particularmente, gosto de fazer com a nossa família na sequência, porque conseguimos estudar toda a obra num determinado tempo, no espaço de 2 anos, 2 anos e meio, estudamos toda a obra, repassamos toda a obra. Mas aquele que abre aleatoriamente também, seleciona o assunto e parte para o estudo a cada momento, muitas vezes nos diz, olha, foi perfeito, aquilo ali para mim foi exatamente o que eu estava precisando. E o Evangelho sempre será assim. Se eu preciso da leitura, eu estudando ou na sequência ou aleatoriamente, ele provavelmente vai me trazer as respostas. Então, tanto faz. No SEAC no Lar, como eu disse, nós utilizamos o livro Pão Nosso. Pão Nosso é um livro de psicografia do Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. É um livro que traz lições simples, a partir de versículos do Evangelho, onde Emmanuel discorre a respeito daquele versículo. Né? Ou seja, nos traduz aquilo que procurava dizer Jesus, ou aqueles que conviveram com Jesus falando sobre a sua vida, naquele momento. E nós mantemos a sequência de estudos. Hoje, por exemplo, nós trataremos da lição ou do capítulo número 161, que o amigo, se tiver a obra aí, já pode ir procurando também para nos acompanhar. Realizada a leitura daquele trecho, os participantes discutem a respeito das reflexões que surgiram a partir daquela leitura.
E não é necessário que se tenha longas discussões. Muitas vezes o entendimento curto, mais simples, é aquele mais importante para aplicar em nossa vida. Vale lembrar também que se há pessoas que têm a sensibilidade mediúnica, que atuam ou não como médiums em reuniões mediúnicas, no Evangelho no Lar não é o momento dessas manifestações. Esse é o momento do estudo dos familiares com a orientação dos espíritos, mas através do quê? Da intuição, da sua presença carinhosa, não das comunicações mediúnicas. Olha, mas tem aqui o nosso parente que é só começar a estudar, ele já mediuniza. Ele precisa de tratamento no centro espírita, ele precisa passar pelo atendimento fraterno. Não é para acontecer, ele precisa adquirir controle sobre essa faculdade. A faculdade da mediunidade é para auxiliar os homens, não é para criar constrangimentos para eles. Sendo realizadas as explicações, as reflexões, as discussões a respeito, chegou o momento do encerramento. Nesse momento, o grupo pode dirigir boas vibrações a todos aqueles que são os seus conviventes do dia a dia, os parentes que não estão presentes, os parentes distantes, os vizinhos, os amigos de trabalho, os amigos de escola, enfim, todos aqueles a quem nós queremos mandar nossas boas vibrações, aos que estão hospitalizados, passando por doenças, angústias, as crianças nos orfanatos, aqueles deserdados que estão abandonados nas ruas, e assim então nós conseguimos, com as nossas boas vibrações, daquele momento de reunião, em nome de Jesus, conseguimos mandar os benefícios a todos. Feito isso, prece de encerramento e a reunião está encerrada. Não mais do que 30 minutos, em geral as reuniões duram em torno de 15 a 30 minutos. Aqui no SEAC no Lar nós costumamos nos estender por 45 minutos até 60 minutos, porque fazemos uma prévia com essas explicações, que já vai aí algo em torno de 15 minutos aproximadamente, mas que para esse programa são necessárias. Para o encontro da família, é evidente que nós podemos já iniciar, né, com a prece. E aí tem aquelas perguntas, poxa, ninguém em casa quer fazer esse estudo comigo, ou não pode, eu faço sozinho ou não? Fazendo sozinho, eu devo fazer em pensamento ou faço em voz alta, né? E aí tem a questão também da água que nós normalmente colocamos para fluidificar e que é sorvida depois da reunião, uma pequena dose, cerca de 40 a 50 ml, aquele copinho de café por cada um que participou. E para isso eu gostaria, então, as explicações do José, que nos acompanha, que sempre nos orienta nessas questões das dúvidas. Ok, Maurício. As suas explicações foram bem completas, né, a respeito da estrutura do Evangelho no Lar, como que ele deve ser feito, né? Eu teria também a acrescentar que quando a pessoa precisa fazer o seu Evangelho no Lar e não tem quem o acompanhe, ou se são várias pessoas, são poucas pessoas, os núcleos familiares a gente sabe que são muito diferentes entre si, às vezes as pessoas ficam com essa dúvida, como eu faço se eu estiver sozinho? Eu devo fazer? Primeira pergunta, devo fazer? Sim, claro, deve fazer. O momento do Evangelho no Lar é um momento de reflexão, que embora possa ser feito coletivamente, a reflexão é individual. Cada um faz a sua reflexão. Cada um está absorvendo aquelas informações e tentando colocá-las em prática na sua vida diária. Então, sim, primeiro fazemos o Evangelho no Lar, mesmo que estivermos sozinhos.
A segunda pergunta que surge após a resposta dessa primeira é: se eu estou sozinho, eu devo fazer em voz alta ou eu devo fazer em pensamento? Lembremos que a nossa comunicação com o mundo espiritual se dá através do pensamento, se dá através da nossa mente. E assim sendo, tanto faz se nós vamos estar falando em voz alta, ou lendo os textos em voz alta, fazendo as nossas reflexões em voz alta, ou se nós vamos estar fazendo tudo isso somente em pensamento. Das duas formas, nós vamos estar em contato com o mundo espiritual. Das duas formas, nós vamos estar assimilando as informações. Algumas pessoas se sentem constrangidas, às vezes, de fazer uma leitura em voz alta, sendo que está sozinha. Acontece, por exemplo, dos outros membros da família não quererem fazer o evangelho em conjunto, ou não gostarem, ou serem mais afins de outras religiões, aí a pessoa se fecha no quarto, e para que os outros não fiquem ouvindo ela falar sozinha, então ela pega e fala: não, vou fazer mentalmente. Tanto faz, né? O que importa é a realização do Evangelho, a leitura dos textos e a reflexão sobre eles. Então, essas dúvidas que surgem comumente, elas já estão resolvidas, né? Podemos fazer, no momento que for mais conveniente para nós, de forma coletiva ou individual, fazendo as nossas reflexões e, sempre que for necessário, fazê-las mentalmente. É assim que nós nos comunicamos com o mundo espiritual. A água que nós colocamos ao nosso lado durante essa reflexão, que é o Evangelho no Lar, ela permanece ali durante o período que nós estamos estudando e refletindo, porque durante esse período a água sofre uma modificação, nós chamamos de fluidificação. Ela se transforma para ser um líquido que, ao ser absorvido ao final da nossa reflexão, se torna como um bálsamo que vem nos auxiliar, que vem nos refazer, para que nós possamos continuar na nossa caminhada diária. Então, ela traz um alívio, ela traz uma serenidade que nos é benéfica. Então, nas reuniões espíritas, normalmente nós sempre vamos ver um lugarzinho onde tem uma água, algumas garrafinhas de água, copinhos de água. Em todas as reuniões espíritas, nós fazemos estudos. E a espiritualidade vem e coloca ali naquela água as condições necessárias para o nosso benefício. Então, a água, chamada de água fluidificada, ela está ali modificada para que seja usada para o nosso bem. Então, a água fica ali. Hoje mesmo nós estamos aqui com a nossa aguinha aqui do lado, né? E ao final do nosso evangelho, nós também tomamos a nossa água. Essa é a função da água. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, que o Maurício comentou, é a respeito do horário, né, que nós fazemos o nosso Evangelho no Lar. Então, cada um escolhe o dia e hora da semana para poder fazer o seu Evangelho no Lar. Todos aqui que estão nos assistindo, nos ouvindo, usam, né, então, desse horário, nas quartas-feiras à noite, para poder fazer o seu Evangelho no Lar. E fazem nos acompanhando. E isso é muito bom, porque à medida que vocês nos acompanham, vocês vão aprendendo a estrutura de realização do Evangelho no Lar. Mas seria muito bom se todos que nos assistem, nos ouvem, nos veem,
pudesse escolher o seu próprio horário. Porque aqui ficam as nossas reflexões, que são úteis para todos. Mas é muito bom fazer as próprias reflexões. E aí, nesse sentido, que é bom ter um outro horário que vocês possam reservar durante a semana para fazer a própria reflexão, aquele horário que você sabe que vai estar disponível para fazer o Evangelho no Lar. E pode continuar assistindo os programas aqui no Lar, nas quartas-feiras à noite, porque isso ajuda muito todas as nossas, o nosso estudo, as nossas reflexões, né, são úteis de alguma forma, esclarecem, né, a todas as pessoas. Tá certo? Então é isso. Então reserve alguns minutinhos da sua semana, fique à vontade, não tenha constrangimento, coloque a sua aguinha ao lado e faça o seu Evangelho no Lar. Obrigado, José. Interessante as observações que o José nos trouxe, mas principalmente esse convite para que cada um que acompanha selecione o seu momento na sua casa, faça com seus familiares. Eu diria ainda que você, companheiro, que acompanha esse programa, que gosta do SEAC no Lar, indique para aquelas pessoas que você sabe que tem a vontade e gostaria de fazer, talvez não saiba direito quais são os objetivos, quais são os benefícios que o Evangelho no Lar pode proporcionar, ali na casa espírita que você frequenta, se porventura não é tratado do tema com frequência, indique para os seus companheiros. É sempre um grande prazer sermos acompanhados por todos. E também estamos à disposição para responder os questionamentos que porventura surjam. Tendo as explicações iniciais ocorridas e que já vai aí há uns bons minutos, eu convido todos, então, para darmos o início efetivo ao estudo dessa quarta-feira. Para iniciarmos, seguindo aquele roteiro mínimo que eu disse, convido todos a elevarem o pensamento a Deus numa prece com a qual faremos a abertura, o início desse momento. Pai de amor e bondade, nos reunimos uma vez mais com o propósito do estudo do Evangelho de Jesus, nos utilizando dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Rogamos em mais essa oportunidade que nos é oferecida, que tenhamos a presença sempre carinhosa dos bons amigos espirituais, para que nos intuam, nos chamem a atenção daqueles pontos que serão revistos e que são importantes para a nossa melhoria, a nossa condução da vida nesse planeta. Que as nossas boas vibrações nesse momento possam ser levadas a todos aqueles que nos acompanham e que necessitam, e que Jesus, nosso Mestre, em nome de quem nos reunimos, nos ampare uma vez mais nesse propósito. Que assim seja. Como dissemos, nós utilizamos o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier e autoria espiritual de Emmanuel. A lição de hoje, número 161, que tem por título uma pergunta: Vós, que dizeis? O trecho do Evangelho, o versículo, é de Lucas, capítulo 9, versículo 20. E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Sobre isso, Emmanuel nos traz o seguinte texto. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém,
não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos, nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada por meio da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Importante mensagem que Emmanuel nos traz, e decorrente de uma pergunta de Jesus, que nós pedimos nesse momento que o José nos contextualize em que momento ocorreu essa situação da narrativa. José. Maurício, esse momento em que Jesus pergunta aos discípulos, para vós, quem sou eu? É um momento em que Jesus já havia começado a sua pregação, né? E ele se encontra justamente num local mais desértico, fazendo a pregação já para uma multidão que começava a segui-lo, né? As pessoas foram tomando contato com a mensagem de Jesus, sabendo que havia um profeta, até então conhecido dessa forma, novo, que se apresentava com palavras muito bonitas, muito edificantes, e as pessoas começavam a seguir. E essa multidão começava a tomar corpo, ia se aumentando cada vez mais. E Jesus estava pregando justamente para essa multidão. E vejam, num local desértico, ao cair da tarde, início da noite, as pessoas começam a ficar mais irrequietas, começam a sentir fome, e é nesse momento, nesta condição, que vai acontecer a distribuição dos pães e dos peixes, que havia muito pouco. Os próprios discípulos se dirigiram a Jesus perguntando: mestre, como que nós vamos fazer? Essa multidão precisa se alimentar. E Jesus manda aqui os discípulos: não, o que nós temos aí? Pães e peixes? Então distribuam, mas é muito pouco. De repente, aquilo é distribuído, todos se alimentam e ainda há sobras. Então esse é um momento muito emblemático da passagem de Jesus pela Terra. E aí Jesus, já reunido novamente com o núcleo dos seus discípulos, as pessoas se alimentando, ele pergunta aos seus discípulos: quem
as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos respondem: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. E Jesus novamente pergunta: e para vós, quem eu sou? E a resposta é: tu és o Cristo de Deus. Então, essa é a resposta que Jesus está buscando entre os seus discípulos. E é em cima desta passagem que Emmanuel traz toda a reflexão que está aí nesta leitura que o Maurício acabou de fazer e que é a leitura sobre a qual nós vamos fazer as nossas reflexões daqui a pouco. Obrigado, José. Vamos então, como sempre gostamos de fazer, depois da contextualização que é feita sobre o versículo que é tratado na lição, nós vamos parágrafo a parágrafo, né, ou termo por termo, nós vamos realizando uma reflexão, relemos e refletimos a respeito. Primeiro parágrafo, então, passando a esse procedimento, nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Nós percebemos, e isso tem sido uma constante praticamente, algumas vezes se acentua, outras vezes nós percebemos que diminui um pouco, mas nós percebemos a intenção de muitas pessoas, pesquisadores muitas vezes, cientistas, né, que procuram encontrar evidências da existência de Jesus, da vida de Jesus. Outras situações, os questionamentos sobre a vida do mestre, o que ele fez na fase anterior ao seu apostolado, se ele era uma pessoa de letras, de cultura, e conhecia, por exemplo, além do seu idioma, né, natural, ali da região da Galileia, se ele ainda conhecia, por exemplo, o latim, o grego, pois ele discutia com mestres da religião que certamente tinham esses conhecimentos, e outros ainda tentam entender de maneira científica, transformando Jesus em um personagem apenas, sem, de certa maneira, dar a devida importância. E qual é a reflexão a respeito? Ela está de acordo com aquela pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, né? A partir do entendimento que nós temos de quem é o Mestre, toda a nossa condução diante da sua mensagem, ou até mesmo abandonar a sua mensagem, será tratada. E daí a importância. E Emmanuel nos chama a atenção para essa situação. E não precisa, eu disse aqui de cientistas que procuram evidências, tal, mas não precisam ser cientistas. O irmão que está lá na igreja, esperando a realização, ou passando pela realização da missa na Igreja Católica, do culto evangélico, o companheiro, irmão espírita que acompanha e estuda na casa espírita, ele precisa ter muito cuidado com essa situação. O que de fato nos interessa de Jesus? Qual a compreensão que nós temos a respeito? Se eu considero simplesmente um personagem, eu vou tratar aquele ensinamento, o que ele nos trouxe, eu vou tratar de maneira com maior ou menor importância. É uma resposta que cada um
deve procurar em si mesmo, né? E procurar encontrar a verdade em si. Afinal de contas, para muitos de nós, conhecer Jesus é ir além de simplesmente ler o texto bíblico. Para outros, não. A importância que nós vamos dar vai depender muito disso, não é? Então, eu gosto muito de uma frase que é dita pelos irmãos evangélicos, que significa, que dizem assim, eu encontrei Jesus. E eu acho essa expressão maravilhosa, maravilhosa, se de fato nós encontramos Jesus. Mas para encontrar Jesus, eu tenho que de fato conhecer a Jesus, eu tenho que saber quem é. Se ele me perguntasse, e você? Quem diz que eu sou? Eu precisaria ter uma resposta. E essa resposta, ela certamente, ela deveria fugir ou se afastar daquelas imagens históricas. Ela provavelmente ela está muito mais profunda no conteúdo da mensagem do que naquilo que Miguel Ângelo ou os grandes artistas trouxeram para a gente através de quadros, de imagens que estão nos museus, ou daquele relato que nós, que tratamos das coisas da religião, seja ela qual for, sendo cristã, pintamos para aqueles que nos acompanham e que certamente são resultados do aprofundamento que nós temos em nós, né? Certamente nós falamos daquilo que refletimos ou que pensamos, mas quão profundo isso está em nós, não é? Então, é mais ou menos por aí que eu daria sequência hoje, né, José? Isso, como todas as outras palavras de Jesus Cristo, elas vencem o tempo. Elas foram ditas há mais de 2000 anos atrás, mas elas vencem o tempo e vêm nos atingir até hoje, né? E vai continuar atingindo a todos nós durante muito tempo no planeta Terra. Essa questão de Jesus, quem sou eu, ela é feita para todos nós, todos os dias. Jesus nos pergunta, quem sou eu na sua vida? Qual a importância que eu tenho? Faz Jesus essa pergunta com o intuito de nos provocar a reflexão, de nos preocuparmos com o que nós estamos fazendo, com os ensinamentos que nos foram passados e com essa existência que nos foi dada. Qual a importância de Jesus? Quem é ele para mim? Ele é só um profeta? Ele veio, disseminou um evangelho, foi embora e agora seguimos conforme queremos? Ou esse evangelho está absorvido na nossa vida? Ou essa mensagem de amor foi realmente absorvida na nossa vida? Continuando. Desculpa, José, pode falar. Pois não, pode ir, Maurício. Eu ia continuar o texto. Sim, pode continuar. Continuando o texto, o segundo parágrafo, Emmanuel nos diz, esses amigos, porém, está falando daqueles em referência ao primeiro parágrafo, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos, nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada por meio da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas
da vida imperecível. E aí, então, Emmanuel nos fala do que importa de fato, né? Ao invés de analisarmos o personagem histórico do jeito que nós falamos anteriormente, analisar aquilo que é a alma do Evangelho, aquilo que é o conteúdo que nos foi trazido, que Jesus explicou a respeito com uma simplicidade muito grande, que são as leis de Deus, a proposta universal, e que Jesus explica de uma maneira que nós podemos considerar atemporal, a qualquer momento tem validade, não está preso a um determinado momento. Então, quando escutamos se falar, poxa, mas o texto bíblico foi escrito há tanto tempo, ele já não vale mais para essa época, nós estamos tratando com pessoas que não têm essa visão da alma do Evangelho, essa profundidade que o Evangelho traz. Quando que nós percebemos muitas vezes isso em nós, quando tratamos do assunto para alimentar a nossa vaidade. Nós falamos do texto com uma propriedade muito grande porque nós o temos ali na nossa memória, mas ele não está no nosso coração. E nós, às vezes, falamos assim, que o Evangelho se tornou, ou a propagação do Evangelho se tornou meio de vida, meio de faturamento para algumas pessoas. E em nós mesmos, nós não percebemos que também pode ter acontecido isso. É tão gostoso quando nós nos dirigimos a uma plateia e falamos sobre o Evangelho. Quando nós estamos fazendo isso, se aquilo não sai da profundidade do nosso ser, se aquilo que nós falamos não nos transformou ou iniciou um processo de transformação, que na maioria de nós ele só se iniciou, ele ainda tem um caminho a realizar, nós estamos simplesmente alimentando nossa vaidade. E aí as pessoas podem falar assim, poxa, como esse palestrante fala bonito, como ele conhece o Evangelho, ou como esse padre faz uma homilia maravilhosa, ou olha a preleção desse pastor, que maravilha que é. E nós esperamos e gostaríamos que todos aqueles que falam, de fato, trouxessem a mensagem que, primeiramente, o transformou ou está transformando, que ele conhece Jesus. Ele está falando daquilo que ele conhece e não daquilo que ele decorou, não é? Então, é um cuidado para todos nós. Eu estou aqui conversando com os senhores, mas isso é um cuidado que eu preciso ter. O José está aqui conosco, é um cuidado que ele precisa ter. E cada um de nós, antes de nos alvorarmos contra qualquer um desses que fala, que traz a palavra do Evangelho, é perceber o seguinte, que mudança fez em nós? Já mudou o suficiente? Eu tenho certeza que quando mudar o suficiente, a primeira coisa que nós vamos parar de fazer é acusação sobre o outro. O dedo vai estar apontado para nós. Então, quem é Jesus? Quem é Jesus para nós? É essa grande questão. Volto a dizer aquilo lá do começo. Aquela resposta de quem é Jesus para nós é que vai pautar a nossa vida. Cada texto, por menor que ele seja, que nós estejamos lendo, cada ato que nós estivermos praticando, ele terá por base, por fundamento, por alicerce, quem é Jesus para nós. Isso é de importância capital. José? Sim, Maurício. E se você vê a sequência agora também da lição do Emmanuel, você vai ver que justamente ele vai falar da opinião própria. Cada um tem a sua opinião própria. Então, eu peço que você continue a leitura e a gente analise também esses próximos 2 parágrafos para a gente poder discutir sobre isso. Ok, eu achei interessante a sua proposta. De fato, eu tinha percebido essa ligação
Né? E vamos lá, então, os dois últimos parágrafos dessa lição de Emmanuel. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados do caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós e todos necessitamos conhecê-lo de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Olha, encerra de fato de maneira maravilhosa essa lição. José, pode fazer o comentário agora que você ia fazer e a gente retoma. Justamente sobre esse ponto que você comentou anteriormente e que dá a sequência nessa parte do texto, né? Que é nós termos a nossa opinião. A pergunta é feita coletivamente, mas somos cada um de nós, na nossa intimidade, que respondemos. Quem é Jesus? Então, quem é Jesus na minha vida? Eu não posso querer estabelecer uma imagem ou um perfil de Jesus na vida do outro. Eu só consigo fazer isso dentro da minha vida. E é a partir desse momento, dessa reflexão, dessa transformação, que eu consigo, em mim, da minha moral, da minha espiritualidade, é que eu passo a aceitar verdadeiramente Jesus na minha vida. Nesse momento, é um momento de virar uma página. É como se a gente estivesse lendo um livro, que pode ser um evangelho, que tem vários textos, várias passagens, e aquela leitura vai entrando na nossa mente, sem que isso modifique grande coisa. Mas, num determinado momento, numa determinada página, eu viro efetivamente a página. Eu deixo de ser simplesmente um leitor de textos e passo a ser um discípulo de Jesus. Eu passo a entendê-lo, eu passo a enxergá-lo e eu aceito Jesus na minha vida. Então, nesse momento, eu tenho a minha opinião própria, como diz Emmanuel, e eu tenho a minha resposta para a pergunta de Jesus. Quem dizes que eu sou? E aí eu vou poder responder, Jesus é quem na minha vida? Essa é a mensagem que o Emmanuel está tentando nos trazer. Essa reflexão que ele busca que nós façamos, de saber responder a essa questão. Quem dizes que eu sou? Ok, obrigado, José. Excelentes observações. Conforme você nos trazia aqui as suas reflexões, também pensava a respeito, né? Quantas situações que nos deparam durante a vida e que são transformadoras, elas são renovadoras de atitudes. Muitas vezes, aquilo que nós vimos até o presente momento, a respeito das leis de Deus, a respeito do texto evangélico, nos tocou, mas não o suficiente para promover uma renovação. E aí os bons espíritos nos dizem que durante todo o tempo da história da humanidade, Deus, em sua infinita bondade e amor, nos permitiu a presença de homens
que nos trouxeram as revelações. Os profetas, inicialmente, prepararam o caminho para que Jesus, o Mestre, aquele que de fato conduz a todos, estivesse presente. E, como eu disse, ele falou de uma maneira atemporal. E isso significa que as palavras valem para sempre, mas que aos poucos nós vamos entrando na sua compreensão. E a partir do momento que entramos na compreensão, a nossa alma se renova, a nossa vida se transforma. E por que eu digo isso? Porque após Jesus, também houveram pessoas que procuraram trazer de maneira mais simples para aqueles que não entendiam ou não entendem as palavras do Mestre, explicando, tornando mais simples, talvez trazendo para o momento contemporâneo. E quando José falava, eu me lembrei de uma situação muito emocionante hoje, olhando o que aconteceu comigo. O mês de outubro, ao qual nós estamos, ele traz datas importantes para nós, como o nascimento de Allan Kardec, que nos trouxe o conhecimento da doutrina dos espíritos. Não era de Allan Kardec, era dos espíritos. Nós tivemos o desencarne, a questão de 3 anos, do nosso companheiro Richard Simonetti, chamado carinhosamente nessa casa de Richard. E quantas vidas não foram transformadas ou renovadas pela presença sempre carinhosa desse amigo que esteve conosco aqui. Quantos de nós não entramos despretensiosamente para assistir uma palestra nessa ou outra casa espírita e através daquelas palavras de sabedoria de alguém que realmente sabia dizer quem era Jesus, nos trouxe um pouco desse ensinamento e que nos transformou, que mudou a nossa vida, que nos renovou. E isso particularmente, eu sei que aconteceu com muitas pessoas, mas particularmente aconteceu comigo. Um dia que despretensiosamente entrei em uma das casas espíritas aqui dessa cidade, o Centro Espírita Irmã Catarina, na Vila Cardia, próximo ao Cemitério da Saudade. E eu nunca tinha assistido uma palestra espírita e eu nunca tinha dado maior importância também ao Evangelho. E era aniversário daquela casa e o convidado de honra era o Richard Simonetti. E eu me lembro que sentei ali, assisti aquela palestra e a partir daquilo eu comecei a mudar a minha vida. Alguém que, como intermediário, que conhecia de fato o Mestre, pôde nos dizer quem era ele. E hoje, eu com grata satisfação, eu digo que iniciei esse processo de reforma, de alteração, que eu acredito que seja possível a todos. Hoje, ao pensar na pergunta de Jesus, quem dizes vós que eu sou? Eu acredito que tenha uma resposta já que se inicia ou se pronuncia para uma profundidade maior. Porque percebo em mim, me desculpem falar de mim, mas percebo em mim que iniciou um processo de transformação interessante. É isso que Jesus pede, é isso que Emmanuel nos tenta esclarecer, né? E que não achemos nós, na nossa vaidade, que já nos transformamos e estamos prontos. Nada disso. Iniciamos o processo. Mas é importante conhecermos quem é de fato
o autor daquela mensagem que nós nos propomos a seguir. Porque se não tivermos esse conhecimento, que importância daremos? Por que vou seguir Jesus se eu não entendo quem ele é? Eu não sei qual é a profundidade da sua mensagem. E tudo muda quando eu falo assim, poxa vida, eu sei quem é e eu vou segui-lo. Eu vou, de fato, dar o testemunho que eu o encontrei. Não? Essa lição é maravilhosa. Eu acredito que essa lição ela deve tocar o coração de cada um de nós. José, chegamos ao final do nosso tempo. Não? Eu me despeço aqui dos nossos companheiros, agradeço a todos por terem nos acompanhado e peço que você, ao se despedir, também faça a prece de encerramento, por favor. Ok, muito bem. Então, chegando ao final deste nosso Evangelho no Lar, eu peço a todos que nos acompanham que elevem seus pensamentos a Deus Pai, esse ser maravilhoso, de infinita bondade, que nos concedeu o dom da vida, pedindo a Ele que nos abençoe a cada dia, que continue nos oferecendo todas essas condições que Ele nos oferece para a nossa evolução, e que a palavra de Jesus Cristo seja assimilada nos nossos corações, seja assimilada nas nossas vidas, e que possamos nos abrir para essa mensagem que Ele nos traz. Que a cada dia possamos enxergá-lo de braços abertos, nos recebendo para um abraço. E que nós caminhemos em sua direção. Recebamos esse abraço maravilhoso de Jesus Cristo, com todo o amor que Ele nos oferece. E que isso nos transforme definitivamente, para que possamos também nós sermos os seus discípulos e levar a mesma mensagem, o mesmo amor a todos os nossos irmãos. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, encerramos o nosso Evangelho no Lar. Tenham todos uma boa noite e até a próxima oportunidade.